Olá, no Século News, edição especial de hoje, a gente fala sobre saúde. 90% da população mundial respira ar poluído. Você também vai ver de onde vem a devoção do Papa Francisco a Nossa Senhora. E a gente mostra uma instituição criada para ajudar deficientes na Espanha. E para começar, tem uma reportagem sobre a Terra Santa. Muitos braços da Igreja Católica ajudam cristãos que vivem por lá. Um deles é a Ordem do Santo Sepulcro. Muitas obras que apoiam e encorajam os cristãos que vivem na Terra Santa dependem da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. A Ordem vai realizar sua assembleia em Roma nos próximos dias. Eles querem revitalizar sua atividade na Terra Santa, mas sem mudar sua missão. Esta missão é garantir que os locais sagrados ainda estejam cheios de cristãos e não se tornem museus. Existem muitas necessidades. Fazemos o melhor possível contando a história das pessoas bravas, corajosas, que permanecem fortes na fé, apesar de muitas pressões, que estão criando famílias lá, apesar de muitos mal-entendidos e a possibilidade de deixar a área. Fazemos tudo o que podemos para tornar as nossas comunidades cristãs estáveis e fiéis às suas famílias e aos seus vizinhos, assim como certamente à sua fé. And faithful to their families and to their neighbors and certainly to their faith. Eles apresentaram ao Vaticano algumas atividades em que estiveram envolvidos para promover a presença cristã na Terra Santa. A ordem é composta de leigos, padres e religiosos que apoiam economicamente os cristãos no Oriente Médio, mas que, acima de tudo, reza por eles. A instituição é composta por 30 mil membros de 40 países. Ela é distribuída em 64 delegações e seu número está aumentando. Para pertencer à ordem é necessário ser um bom cristão. Eles devem ser pessoas de fé, comprometidas com os valores da ordem. Esses valores são caridade, humildade e obediência. Antes de entrar na ordem, os membros em potencial devem seguir um caminho de formação, como Donata fez. Sua família se distanciou da ordem há 2 gerações. Por exemplo, seu pai e avô eram cavaleiros. Eu tive 2 investiduras. A primeira fui investida como dama na ordem. A segunda foi especificamente para mim quando fui à Terra Santa. Essa visita me tocou de uma maneira que eu vi as boas obras que a ordem faz na Terra Santa. Essa instituição é o braço da Igreja Católica na Palestina, Jordânia e Israel, através de seu apoio econômico ao Patriarcado Latino de Jerusalém. Eles ajudam a manter financeiramente escolas, formação, atividades de caridade e sociais na região. A Organização Mundial da Saúde divulgou novos dados sobre a poluição do ar. Segundo a OMS, 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar poluído. A Organização Mundial da Saúde anuncia que 93% das crianças do mundo com menos de 15 anos estão respirando ar poluído. Segundo Maria Neira, a poluição do ar tem consequências terríveis para o crescimento e o bem-estar da criança. Sabemos que as crianças terão problemas com o desenvolvimento neural e cognitivo. Isso é extremamente importante. O mesmo para seus pulmões. Se você for exposto enquanto criança, pré-natal ou pós-natal, seus pulmões estarão em risco e seu desenvolvimento estará sofrendo. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde também pediu que sejam tomadas medidas em nível global para produzir um mundo livre da poluição do ar. Ele observou que 9 em cada 10 pessoas respiram a poluição do ar das emissões de trânsito, indústria, agricultura e incineração de lixo. Ele também disse que cerca de 3 bilhões de pessoas ainda estão usando fogões e combustíveis com fumaça e poluentes dentro de suas casas para cozinhar e se aquecer. A poluição do ar mata 7 milhões de pessoas a cada ano. Nossas últimas estimativas são de que até 1/3 das mortes por ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e doenças respiratórias crônicas são devidas à poluição do ar. A OMS e instituições associadas realizaram a primeira Conferência Global sobre Poluição do Ar e Saúde em Genebra. Eles esperam que isso ajude a conquistar mais apoio global e compromisso com a proteção do meio ambiente. O Papa Francisco insistiu persistentemente em mais ação e cooperação a serem tomadas para proteger o meio ambiente.
É algo que ele expressou fortemente em sua encíclica de 2015, Laudato Si. Em seu encontro com especialistas em mudanças climáticas em julho passado, o Papa pediu que sejam tomadas medidas urgentes para deixar o planeta em melhores condições para as futuras gerações. Há um perigo real de que deixaremos para as gerações futuras apenas escombros, desertos e recusas. Portanto, expresso minha esperança de que a preocupação com o estado de nosso lar comum se traduz em esforços sistemáticos e concertados, voltados para uma ecologia integral, pois os efeitos do atual desequilíbrio só podem ser reduzidos por nossa ação decisiva aqui e agora. Em dezembro, líderes mundiais se reunirão novamente para a próxima Cúpula do Clima, a COP24, em Katowice, na Polônia. Em sua última reunião, os líderes mundiais haviam prometido enfrentar as mudanças climáticas por meio do Acordo de Paris de 2015. Um livro lançado recentemente conta de onde vem a devoção do Papa Francisco a Nossa Senhora. Devoções particulares de cada Papa despertam certa curiosidade entre as pessoas. Elas querem conhecer as raízes de cada devoção e a história por trás delas. A devoção do Papa Francisco à Santíssima Virgem tem uma explicação muito particular, aquela que o padre Alexandre revela em seu livro Ela é Minha Mãe. No texto, ele expressou sua conversa com o Papa, que disse que um dos fatores fundamentais que o levaram a amar a Mãe de Deus foi a devoção do povo. Acredito que as pessoas também o ensinaram a amar Nossa Mãe. Quando ele fazia as peregrinações como pastor, ele participava com os jovens e descobriu que quanto mais amamos as pessoas, mais amamos o modo como as pessoas oram. É por isso que ele valoriza tanto a piedade popular. Outro lugar onde a devoção pela Mãe Santíssima foi profundamente incutida foi em sua própria família, graças à sua avó e ao padre Henrique Pozzoli, um amigo próximo da família Bergoglio. Ele disse que sua avó lhe ensinou a rezar. Na verdade, isso faz parte de sua história. Seu amor por Nossa Senhora também cresceu muito espontaneamente através de seu relacionamento familiar. Ele tinha um padre salesiano que sempre visitava sua casa. Ele era o padre da família. Esse padre deixou uma impressão nele, porque a bênção que recebeu desse sacerdote salesiano continha a oração Subtum Presidium. Então, vemos como esse relacionamento familiar estava influenciando sua devoção à Mãe Santíssima. A oração é a mesma que o Papa Francisco pediu a todos os católicos para orarem. Ele pediu especialmente durante o mês de outubro para resistir aos ataques do diabo, que tenta dividir a igreja. Quando eu não tinha mais perguntas para fazer, ele disse: "Você não tem mais perguntas?" "Sim", eu disse. "Se você tivesse que resumir muito brevemente, quem é Nossa Senhora para você?" Ele me disse muito carinhosamente: "Ela é minha mãe. Acho que ela é a única pessoa com quem posso e me atrevo a chorar." Desde 31 de maio de 2017, Padre Alexandre foi secretário do Dicastério para Leigos, Família e Vida, mas conhece o Papa há anos. Através de seu livro, ele tenta mergulhar em um aspecto profundo e pessoal da vida do Papa Francisco, que muitas vezes passou despercebida. O crescimento do bullying praticado na internet em vários países, mas principalmente nos Estados Unidos, assusta o Papa Francisco. Fate la promessa al Signore di mai fare questo e mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito? Não foi uma mensagem casual do Papa. O problema do bullying nas redes sociais o preocupa a ponto de o Vaticano criar um observatório internacional. Em abril, ele espera apresentar as conclusões de um estudo triplo que vai medir como as próprias crianças percebem o fenômeno, como os governos enfrentam esse problema e como ele vai estabelecer planos de prevenção. O projeto é apoiado por duas entidades, Escolas Ocorrentes, a rede internacional de 440 mil escolas promovidas pelo Papa, e a Fundação Carolina. Esta organização italiana nasceu após o suicídio de Carolina Picchio. Ela era uma garota de 14 anos que não suportava ser alvo de ridicularização nas redes sociais.
Eu não entendi por que Carolina tirou a própria vida. Ela era uma jovem, bonita, inteligente e esportiva. Por quê? Infelizmente, eles a perturbaram. Ela foi ridicularizada não apenas pelos vídeos publicados nas redes sociais, mas também pelos milhares de insultos que ela recebeu. Cyberbullying está crescendo de uma maneira assustadora. Nos Estados Unidos, 28% dos alunos dos 6 aos 12 anos sofreram bullying em 2011, segundo o Centro Nacional de Estatísticas de Educação e o Bureau of Justice Statistics. Uma pesquisa de 2007 da Psychology Review de C.P. Bradshaw mostrou que aproximadamente 30% dos jovens nos Estados Unidos admitem o bullying de outros. E para encerrar o programa de hoje, você vai conhecer uma instituição na Espanha que ajuda pessoas com deficiência. Ela foi criada por um homem que descobriu aos 22 anos que tinha esclerose múltipla. Joaquim Romero, cofundador da BJ Adaptations, morreu aos 50 anos em 6 de julho de 2018. Arquiteto e membro do Opus Dei, Joaquim foi diagnosticado aos 22 anos com esclerose múltipla. No entanto, ao invés de cair em desespero, Joaquim abraçou seu sofrimento e procurou ajudar os outros. Juntamente com seus irmãos Borja e Carlos, Joaquim começou a projetar produtos que o ajudaram a viver de maneira mais autônoma possível. Isso levou ao estabelecimento da BJ Adaptations em 2002, uma organização da Espanha que projeta e desenvolve tecnologia de suporte para pessoas com deficiência em 25 países. Tratamos pessoas com paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, demência, deficiência físicas e com necessidades diferentes. Entre muitas outras coisas, Joaquim era muito ativo dentro da sua comunidade local em Barcelona. Muitos amigos vinham visitá-lo e ele era um exemplo para os jovens. Venía mucha gente e sobretudo gente jovem. Muitas pessoas vinham vê-lo, muitos jovens. Eu lembro de um pai que disse que seu filho saiu emocionado pelo exemplo de Joaquim. Ele disse: "Meu filho saiu do carro outro dia e eu estava reclamando de um resfriado. E ele me disse: 'Olha, pai, eu fui ver uma pessoa realmente doente. Por favor, não reclame mais.'" Sua família e amigos ajudaram Joaquim a escrever um livro, A Convidada Inesperada, onde ele escreve suas experiências de ter esclerose múltipla e como sua fé lhe deu força e alegria para abraçar sua cruz. Além de estar em espanhol, o livro também está disponível em inglês e em chinês. Joaquim queria que seu livro fosse publicado em chinês, porque a igreja na China está sofrendo perseguição. Mesmo depois da sua morte, Joaquim Romero continua a sua inspiração para muitos, não só em Barcelona, mas em todo o mundo, de usar o sofrimento de alguém para ajudar os outros. E o Século News edição especial volta no sábado que vem. Um bom final de semana e até a próxima!